A verdade é que genética não tem nada a ver com emagrecimento e perder gordura. O que muita gente não sabe é que existem pequenas coisas que fazem total diferença, que fazem o teu corpo armazenar mais ou menos gordura. Porque pensa, você provavelmente já tentou fazer tudo certinho. Fez dieta, academia todo dia. Mesmo assim, você até perdeu um peso, mas aí você reganhou tudo de novo. Aí o que você fez? Começou a comer menos, fazer mais exercício. Só que isso ficou muito difícil. Aí você desistiu. Aí começou a colocar a culpa na genética, porque é super normal isso acontecer. Mas antes de te explicar que genética não tem nada a ver, se você não souber as 3 coisas principais que fazem você emagrecer, independente da sua genética, faz o seguinte, se inscreve aqui no meu canal, já ativa o sininho, para o YouTube entender que o meu vídeo é bom. Aí ele vai compartilhar com mais gente e ajudar mais pessoas que precisam ver esse conteúdo, na verdade. E se você não me conhece, eu sou Roberto Lima, sou especialista em fazer qualquer pessoa diminuir barriga, perder gordura, sempre ir para academia, todo santo dia, muito menos viver de dieta. Aí já aproveita também, aqui ó, Growth, melhor marca de suplementos da América Latina. Já coloca meu cupom lá para você ter desconto em todo o site. Bom, e nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo simples para você nunca mais falar que não emagrece por causa de genética, porque a gente sabe que genética não tem nada a ver com emagrecer. Você pode sim emagrecer com uma genética desfavorável para isso, mas eu vou te mostrar alguns pontos que você precisa fazer para que isso seja abolido da sua vida a partir de hoje. Você nunca mais vai falar isso e você vai conseguir emagrecer mesmo não tendo uma genética favorável. Vamos lá, mas antes disso a gente precisa entender o que é genética, né? Eu vou dar uma analogia aqui para você entender. Vamos pensar que você vai sair do Brasil para a Argentina. São 2 países diferentes. Você tem 2 opções de ir para a Argentina. Você pode ir de avião ou você pode ir de carro. De avião você chega muito mais rápido do que de carro. Só que as 2 maneiras vão fazer você chegar. É igual a genética. Você pode ser uma pessoa geneticamente mais favorável a ter mais coxas, a ter mais bíceps, a ter mais peitoral, a ter menos barriga. Claro que pode. Só que isso não impede uma pessoa que tem, vamos colocar, seja desfavorável para esse tipo de coisa, por exemplo, para ter menos barriga, vamos dizer assim, que ela não tenha barriga. Ela pode sim não ter barriga. E uma pessoa que geneticamente é favorável para não ter barriga, ela às vezes até pode ter barriga, só que ela tem uma genética que favorece ela, então ela pode se dar o luxo de repente relaxar um pouco mais. Então, a gente tem sim a genética, isso é super comprovado. Porém, 99% das vezes você não deixa de emagrecer por causa da genética. Você deixa de emagrecer porque você não sabe como é que o corpo funciona. Porque o corpo da gente é uma máquina muito inteligente. Ele é uma máquina inteligentíssima. O primeiro ponto é entender a relação de gordura com o teu corpo, né? Porque assim, a gordura é uma proteção. O corpo da gente não quer perder gordura. Ele quer sempre armazenar. Porque gordura é uma fonte de proteção dos órgãos, ele faz a gente ficar mais aquecido, ele regula a temperatura corporal da gente. Então, simplesmente ele não vai fazer você perder gordura. Como muita gente acha que ficando em jejum, por exemplo, que vai gastar ali a gordura que está estocada. Não, não vai. A gordura sempre é a última a ser consumida. Tem milhões de outras coisas antes que o corpo vai consumir antes de pegar a gordura. Porque, como eu falei antes, gordura é proteção. E sem contar que o cérebro da gente, que é o nosso comandante, ele quer manter a gente vivo. Então ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então ele não vai fazer você gastar uma coisa que protege ele para te deixar mais bonito, mais tchutchuca, mais tchutchuca. Não vai. Então ele vai fazer de tudo para que você sobreviva, nem que você se canibalize. E o que é canibalizar? É você se alimentar de algo que você tem. Então ele vai se autocanibalizar. Então ele vai consumir muita massa muscular, que é tecido ativo, que dá trabalho para ele. Então por isso que quando você perde muito peso rápido, quando você faz muito exercício, como você come pouco, você tende a perder mais massa muscular do que gordura. E claro, quando a gente fala de genética, a gente pode ficar aqui falando várias horas. Posso aqui dar vários exemplos para vocês. Só que o ponto aqui não é dar exemplo para você de genética, é mostrar que, independente da sua genética, se você não estiver fazendo essas 3 coisas que eu vou colocar para vocês aqui, vocês não vão conseguir ter facilidade para fazer o corpo gastar gordura. Então, se você é uma pessoa que é geneticamente mais propensa a não acumular gordura, talvez você tenha mais facilidade. Agora, se você é uma pessoa que a sua genética não favorece você, talvez esses 3 passos vão fazer você mudar completamente a forma que o teu corpo faz para acumular gordura, facilitando o teu emagrecimento. A primeira coisa é organizar o sono. Pouca gente sabe quando você dorme 8 horas por dia. Quando você tem um horário fixo para acordar, um horário fixo para dormir, você tende a gastar mais gordura em repouso. Por quê? Porque você produz hormônios
emagrecedores durante o sono, que são GH, somatomedina, IGF-1 e, claro, todos são precursores de testosterona. Então, fazem com que você gaste muita gordura, se recupere e faça com que o teu corpo produza menos cortisol, que é o que faz você perder massa muscular e, consequentemente, acumulando mais gordura. Roberto, mas eu tenho uma rotina muito puxada, muito complicada, eu não consigo dormir cedo. Na verdade, esse pilar é o mais difícil, porque isso é muito pessoal, muito individual. Então, eu sugiro para você começar a organizar o teu sono, você ter uma higiene do sono. Se você quiser ter um manual de higiene do sono, chama aqui nos comentários aqui, digita manual, que eu vou te mandar uma resposta para você ir lá no meu Instagram, que eu vou te mandar o manual de higiene do sono, que vai te ajudar a deixar o teu sono 100% ali, que você consiga dormir 8 horas por dia e você consiga regular isso de uma vez por todas, que isso vai potencializar o teu emagrecimento de uma forma que você nunca viu antes. Sem contar que noite de sono mal dormida, né, você tem mais fome. Você tem uma desregulação ali de leptina e grelina, que são hormônios responsáveis para que você tenha mais saciedade, ou seja, você come a quantidade que deve comer e fica mais saciado, e de sentir fome. O teu corpo, lembra que eu falei antes que o teu corpo quer se defender sempre quando acha que está sendo prejudicado? Ele vai aumentar a tua fome. Então você vai ter que comer mais. Você não vai vencer do teu corpo. E geralmente essas escolhas que você faz para comer não é arroz e feijão. Geralmente são coisas hiperpalatáveis, muito calóricas, calorias vazias, fazendo com que você acumule mais gordura porque você não tem os nutrientes, muito menos o nível de saciedade devido se você comer, por exemplo, um prato de arroz e feijão. A segunda coisa é beber a quantidade certa de água. Muita gente associa emagrecer com dieta e treino, mas esquece o que é mais importante, que é a água. Só o nosso corpo é feito de 80% de água. Então, se você não tem essa ingesta ideal de água, o teu corpo ele vai fazer o quê? Se ele é 80% de água, ele precisa de água. E se você não dá água para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar pouca água que ele tem e vai fazer o quê? Reter. Então você fica com aquele aspecto retido, ou seja, parece que você está inchado ou inchada, só que o teu corpo está prendendo água. Por quê? Se você não manda para ele, ele vai entender assim, cara, eu preciso de água. O Joãozinho não manda. Eu vou reter. Ou você acha mesmo que ele vai reter alguma coisa se está tendo em abundância? Não vai. Por isso que quanto mais água você bebe, mais no banheiro você vai eliminando toda aquela toxina, tudo aquilo de ruim que você tem no corpo, fazendo aquele filtro, e faz com que você consiga ali perder 5% do teu peso de balança se você só ajustar a tua quantidade certa de água. Sem contar que você também elimina a constipação intestinal, que é fator importantíssimo para o emagrecimento. Se você tem um intestino constipado, você não vai conseguir ter o emagrecimento que você quer. Você não vai ter a absorção de nutrientes que você precisa, você não vai conseguir ir no banheiro, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida onde você vai estar literalmente enfesado, onde você não vai conseguir ter disposição, você não vai conseguir sentir fome. Então, tudo isso está atrelado ao emagrecimento. Quando a gente fala de perder gordura, de ganhar massa muscular, que muita gente resume somente em treino e dieta. E o terceiro ponto, que também que eu mais falo, é fazer treino de força. Musculação. Não se atentar a peso, porque eu fiz musculação, só ganhei peso, fiquei inchado. Primeiro ponto, quando você faz musculação, você ganha músculo. Então, provavelmente, se você não tiver com esses comportamentos que eu falei anteriormente, um pouco ajustados, e fizer a musculação, provavelmente você vai ter um acúmulo de gordura e vai ter um ganho de massa muscular. Então você vai ganhar peso sim. Você pode ser que ganhe 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo. Só que muita gente atrela isso com a musculação, acha que a musculação vai fazer você ganhar gordura em cima do músculo. Só que isso não existe. Você não tem que perder para depois ganhar. Você tem que sim ganhar músculo para fazer o teu corpo queimar essa gordura mesmo em repouso. Porque vamos pensar que o corpo da gente é como se fosse uma chapa. Imagina que isso aqui é uma chapa. Quanto mais quente ela tiver, a gente vai jogar um alimento e vai queimar mais rápido. Agora, se a gente abaixar a temperatura dela, deixar um pouco morna, a gente vai jogar esse alimento aqui e ele vai demorar mais para ser queimado, vamos dizer assim. E é mais ou menos assim que funciona o corpo da gente com o nosso metabolismo. E quanto mais alto o metabolismo da gente tiver, mais rápido ele vai queimar aquilo que a gente consumir, independente do que seja. Obviamente que
Se você tiver a quantidade de músculos que precisa para manter esse metabolismo alto, você vai ter liberdade para poder comer um pouco mais. Por isso que eu falo, você consegue sim, fazendo musculação com a dose certa, 30 a 40 séries por semana, apenas 2 vezes na semana, você consegue viver sem precisar viver de dieta, vamos dizer assim. Você só precisa organizar as quantidades e saber a hora e como você vai comer certos alimentos. Porque a gente sabe que não existe alimento que engorda, que emagrece. Você pode comer um pedaço de pizza todo dia. O que vai determinar é a quantidade e o que você faz para que essa pizza seja queimada e não se transforme em gordura. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui com esses 3 comportamentos que são importantíssimos quando a gente fala de perder gordura e secar a barriga, independente da sua genética. Se você ajustar esses 3 comportamentos, não há genética que faça você não acumular gordura nunca mais. E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, pode colocar todas essas dúvidas aqui no comentário ou me chama no Instagram que vai ser um prazer estar ajudando você. Nos vemos no próximo vídeo.